Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Andrade, diretor de Educação do Instituto Iungo, e estão comigo hoje a Renata Alencar, coordenadora de formações do Iungo, e também a Thailze Mello, coordenadora da residência Iungo para Educadores e do curso Aprendizagem Criativa. É um prazer tê-los conosco e hoje o tema é Formar em Rede. Conhecer, conectar, colaborar, criar, compartilhar e transformar, ou seja, a gente vai conversar sobre formação de professores no contexto das metodologias ativas. Vamos falar sobre comunidades de aprendizagem, sobre inovação, criatividade e também o desenvolvimento integral de educadores. E para isso, nós vamos trazer alguns exemplos, programas que o Instituto Iungo realiza que podem nos ajudar a compreender como esses aspectos podem ser trabalhados na formação dos professores. E aí eu já te convido, Renata, para contar um pouco sobre o programa Nosso Ensino Médio. Obrigada, Paulo. Olá. O programa Nosso Ensino Médio, ele nasce a partir de duas perguntas, né? Como promover o desenvolvimento integral de educadores e educadoras do Brasil que estão envolvidos com o cenário de muitas inovações no ensino médio. A segunda pergunta, que se alinha à primeira, é como apoiar as redes de ensino do Brasil na implementação de seus novos currículos. Então, essas duas grandes questões inspiram o programa Nosso Ensino Médio, um programa voltado à formação de educadores. Nós estamos entendendo aqui os educadores como professores e professoras, equipes gestoras das escolas. Esse programa foi concebido numa parceria entre o Instituto Iungo, o Instituto Reúna e o Itaú Educação e Trabalho. Então nós vamos poder conversar um pouco mais sobre esse programa, um programa repleto de materiais, de trilhas de aprendizagem e que tem várias formas aí de colaborar com as redes de ensino. Eu queria então agora convidar a Thailze para falar para a gente sobre a residência Iungo para Educadores, né, Thailze? Vamos programa lá, muito Paulo. especial esse. Muito especial. É um prazer falar sobre a residência Iungo para Educadores, que é um programa de formação continuada aqui do Instituto Iungo, voltado para educadores. Nós temos um processo seletivo anual, publicado em edital por todos os meios de comunicação do Iungo, e quando os coletivos são selecionados, os educadores recebem uma bolsa de estudos. Quando eles chegam na residência, por meio das mentorias, existe sempre um desafio criativo. Qual que foi o desafio, só para exemplificar, do grupo atual da residência? O grupo tem que desenvolver, está já desenvolvendo, né, criar aí uma metodologia de formação de educadores em serviço e implementar nas suas comunidades escolares. Essa metodologia, ela é construída de uma maneira muito interessante, na vivência imersiva da residência, né? Em colaboração, como nós vamos detalhar daqui a pouquinho na nossa conversa, e tem sido assim, tem sido formações de muita participação, não só dos coletivos, mas também de toda a comunidade escolar. Se eu fosse resumir, né, numa frase síntese assim, a residência, eu falaria que é uma formação imersiva, colaborativa, de troca de experiências e, por isso mesmo, um espaço de produção inovadora no campo da educação. Ótimo, Thailze, obrigado. E eu vou então contar sobre o curso de pós-graduação Aprendizagem Criativa, um curso inédito construído em parceria entre o Instituto Iungo e a PUC Minas e que já está na sua terceira edição, trabalhando com professores, com gestores de escolas públicas e também de uma escola privada. A gente criou esse curso com a intenção de apoiar os professores nos desafios que eles enfrentam em sala de aula, né, para que eles possam se constituir como uma comunidade que aprende junto. Então o curso ele é voltado para coletivos de escolas, né, e quando eles chegam até o curso, então eles vivenciam as disciplinas, por exemplo, de juventudes, de metodologias ativas, avaliação, planejamento, currículo, e assim eles vão aprendendo conhecimentos, acessando conceitos
relevantes para a educação contemporânea, ao mesmo tempo, de forma colaborativa, solucionando problemas que eles enfrentam no dia a dia da escola. É um curso de pós-graduação de 360 horas de duração, é um curso que tem a certificação da PUC Minas e que já formou 44 professores e gestores e em breve teremos mais turmas formadas. Um dos conceitos-chave dos programas que a gente está trabalhando aqui hoje, não é? Tanto o nosso ensino médio, a aprendizagem criativa e a residência Jung para educadores, é a ideia de comunidades de aprendizagem. Eu queria então te pedir, Renata, para você trazer para a gente assim, qual que é o entendimento que esses programas trazem e, ao mesmo tempo, o exemplo, né? Como é que isso se concretiza no caso do programa Nosso Ensino Médio? Comunidades de aprendizagem configurem um princípio do programa Nosso Ensino Médio, porque existe um entendimento, né, de que uma comunidade, nem toda comunidade escolar é uma comunidade de aprendizagem, né? A comunidade de aprendizagem, ela implica, né, nessa aprendizagem dialógica, né, numa aprendizagem colaborativa. E no caso, né, do novo ensino médio, não há como, né, colocar na vivência do estudante, né, na sala de aula com o estudante, tantas transformações, tantas inovações, se não houver uma rede, né, de aprendizagem coletiva dentro da escola, entre os educadores dessa escola. Então, em uma comunidade de aprendizagem, o educador que vivencia um contexto similar, ele tem desafios similares, né? Os estudantes deles, eles conhecem a realidade de seus estudantes. Esses educadores, eles estão muito mais aptos a se apoiarem, a buscarem soluções interessantes para aqueles desafios que se apresentam na sua escola. Então, em uma comunidade de aprendizagem, o que eu sei mais, eu te ensino, o que você sabe mais, você me ensina, né? E a gente se apoia, né, na construção de caminhos possíveis e interessantes para os desafios que se apresentam. Como é que faz, Thailza, como é que isso acontece na residência? Na residência também tem toda essa convocação das vontades, né? Eu destacaria, sim, a questão do fortalecimento das competências relacionais. E nesse eixo das competências relacionais, eu acho que tem algumas questões importantes. A valorização do repertório dos educadores, dos gestores, todo aquele acervo de experiências, de projetos exitosos, né, nas escolas. E esse ponto é muito importante. Os laços afetivos na comunidade de aprendizagem. Nessa questão da partilha, né, a gente está falando aqui de escuta, porque é necessário na comunidade de aprendizagem também oportunizar essa troca de experiências, né, contextos que oportunizam essa troca. E aí, nesses contextos, a questão da conversação, como que é uma conversação numa escuta sensível, numa escuta ativa, né? Eu estou aqui ouvindo Renata e Paulo, fazendo conexões interessantes, né, com as minhas aprendizagens o tempo todo. Essa conexão é que é o ponto-chave, que faz com que a gente migre também de uma comunidade de aprendizagem para uma comunidade criativa. Comunidades de aprendizagem também diz de diversidade. Então, quanto mais interdisciplinar, áreas do conhecimento diferentes, mais integrada é essa comunidade e maior é a possibilidade de inovação. Porque na comunidade de aprendizagem surge a inovação na diferença. E aí eu não poderia deixar de destacar, né, a questão dos vários territórios que a residência conflui. Num país continental como o Brasil, é muito interessante esse aspecto, né? E a gente tem feito, vou chamar aqui de dinâmica, uma dinâmica para inauguração dos momentos da residência, assim, como se fosse uma abertura sensível, um momento prelúdio, em que cada coletivo é convocado a mostrar ali para o nosso grupo maior, a cada encontro é um coletivo, uma manifestação cultural do seu território. Mas não é só mostrar a manifestação cultural. Essa escolha tem um sentido. Precisa também haver uma conexão daquela escolha com questões que acontecem na comunidade escolar. Eu gostaria de destacar também um ponto que tem sido muito inovador lá na residência, que a gente tem
pedido para que cada coletivo formule uma metáfora síntese que oriente a metodologia da formação em serviço da residência. E essa síntese, essa metáfora síntese, ela tem que ser capaz de mostrar questões fundantes daquela metodologia. Bom, eu gostei muito dos pontos que vocês trouxeram. Eu queria, de alguma forma, fazer uma síntese ou, pelo menos, destacar alguns aspectos. Primeiro, a comunidade de aprendizagem, ela se estrutura a partir de repertórios relevantes que todo educador traz. Então, todo educador tem aí um conjunto de experiências, conhecimentos, práticas que podem favorecer o desenvolvimento dos demais. Um outro aspecto é da gente pensar a comunidade de aprendizagem como uma comunidade criativa, que a Thailze trouxe, ou seja, o potencial transformador que os educadores têm quando eles se encontram, quando eles interagem para aprender juntos, para compartilhar práticas e, inclusive, para criar algo que faça sentido para eles. Por isso, é pensar a formação entre pares. E essa formação entre pares passa por um exercício de escuta, mas também de diálogo entre os profissionais, de muito diálogo. E isso acaba conformando ou apoiando a conformação de uma identidade docente, a gente se perceber como parte dessa comunidade, e como que essa comunidade é também parte da minha identidade profissional. E aí eu queria destacar um aspecto novo, que ainda não apareceu na conversa e que eu entendo que no programa Aprendizagem Criativa, no nosso curso de pós-graduação, é um aspecto chave, que é a corresponsabilidade. Construir com os educadores esse sentimento, essa percepção de que aquilo que acontece na escola é corresponsabilidade de todos nós. Ou seja, aquilo que é ou não é a escola, é ou não é porque a gente foi capaz ou não de construir como comunidade. Essa comunidade que não só os alunos aprendem na escola, mas também os educadores estão o tempo inteiro se desenvolvendo profissionalmente. Essa noção de corresponsabilidade que a gente traz dentro da aprendizagem criativa, ela se estrutura na medida em que os coletivos de escolas se dedicam a pensar sobre os vários aspectos das suas escolas, das suas unidades escolares, à luz dos conhecimentos que vão sendo trabalhados, ao mesmo tempo que eles se colocam em trabalho o tempo inteiro para pensar em como avançar. Como é que esse conhecimento, esse conceito, essa ideia, essa visão de mundo pode inspirar as nossas práticas no dia a dia da escola. E nesse sentido, há também um entendimento dos professores que participam do curso de que não são só eles que fazem parte dessa comunidade. Então, eles se sentem corresponsáveis, inclusive, por levar para os outros professores da escola os conhecimentos, as práticas, os projetos que eles realizam. Tudo isso se dá porque eles percebem no dia a dia, na prática do curso, a relevância do coletivo. É uma coisa que eu acho legal, Paulo, comentar, e que eu vejo também que é um outro elemento que costura muito os programas, é o trabalho, é o modo como as metodologias ativas se posicionam logicamente nesses programas. Então, as metodologias ativas, elas são temas, diretamente trabalhados e explorados com os educadores, mas elas também são vivenciadas, Então, a gente tem uma camada importante nos 3 programas. Então, quando você falou, de transformar as práticas, essa transformação, ela vem também por homologia, que a gente criar, uma correspondência entre aquilo que o educador vivencia nesses programas, mas o que ele vivencia também é conhecimento. A gente também trabalha com o nosso ensino médio numa perspectiva de implementação acompanhada do nosso ensino médio. E é aí que o campo das metodologias ativas ele começa a aparecer como um campo bastante desafiador para a gente. Na implementação acompanhada, uma determinada rede de ensino, ela compõe colaborativamente com o programa Nosso Ensino Médio, via Iungo, o seu plano de formação,
conta com a assessoria técnica do Iungo na composição desse plano e também na construção de pautas e liderança de momentos formativos, liderança e co-liderança de momentos formativos. E essas formações que têm sido solicitadas pelas redes parceiras, então só para citar alguns exemplos, nós temos formações acontecendo com educadores da rede de Minas Gerais, uma outra rede parceira é a rede de São Paulo, a rede do Amazonas, a rede de Santa Catarina. E aí o que acontece, né? As demandas formativas que aparecem nesse cenário, elas dizem de formação, ao contrário dos outros dois programas aqui em discussão, dizem de formações em massa. Então nós estamos acostumados, por exemplo, a fazer webs, né, síncronas, né, momentos de interação síncrona, mas não com 30 pessoas ou 40 pessoas, mas com milhares de pessoas, né? Então a gente tem formações que acontecem para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas. Então como construir, né, um processo dialógico, como mobilizá-los, né, engajar aquele grupo, como fazer uso das estratégias, né, e das metodologias ativas para colocar, né, esses educadores participantes da formação no centro do processo, né? Essa é uma questão que a gente persegue, né? Na implementação acompanhada, a gente trabalha muito com a perspectiva da sala de aula invertida. Então, como que acontece? Como nós temos, né, uma plataforma, o nosso ensinomedio.org.br, em que há trilhas de aprendizagem que são realizadas, né, pelo educador no seu tempo, na sua casa, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente compõe um plano de formação com a rede, a gente prevê os momentos de estudo individual, né, dos educadores nas trilhas de aprendizagem online e intercalando esses momentos, vem as webs integradoras, né? Além, claro, de estimular um uso formativo do chat, né? De colocar ali questões, a gente faz usos também, né, durante a transmissão ao vivo, de ferramentas para mapear dúvidas, ideias, né? Mas a gente criou o coletor de reflexões. O que é o coletor de reflexões? Quando a pessoa, né, o educador, está lá na casa dele estudando, se ele tiver alguma dúvida ou algum insight legal, não, isso me fez pensar naquilo e tal, ele registra naquele coletor de reflexões. E aí, na web integradora seguinte, a gente se apropria, né, dessas questões ou desses comentários dos educadores para estreitar um pouco o diálogo, né, daquela web para tanta gente com o que ele está pensando ali quando ele estuda, né? Quando ele está no seu momento de estudo. Você começa a construir uma atmosfera dialógica, uma relação mais dialógica. Essa articulação lógica, né, da sala de aula invertida, de estudar a trilha, tem o coletor de reflexões que as pessoas registram suas dúvidas, e aquilo ali alimenta a pauta de uma web transmissiva, tem sido uma solução simples, totalmente viável e mobilizadora. Então a gente extrai, né, essas reflexões que vêm da própria rede, esse alimento que vem da própria rede, elabora situações problema utilizando estratégias de microficções ou constrói assim, um mini conto mesmo, né? Um conto pequenininho. Às vezes vira um storytelling em quadrinhos, né? Então a gente já tem personagens que já estão ficando célebres nas webs, que são a Vera e a Rita. Então é essa forma também de expressar a situação-problema, explorar essa situação-problema numa perspectiva, né, e aí trazendo, claro, né, os componentes que estão sendo trabalhados, isso cria muita conexão com as pessoas. Para arrematar, assim, os exemplos exitosos, assim, as entrevistas, trazer vozes de educadores reais, né, de professores que estão lá na escola do ensino médio, de coordenadores pedagógicos ou diretores escolares que estão numa escola de ensino médio. Isso tem sido muito mobilizador. E não necessariamente tem que ser professor da própria rede. Então, essas vozes, né, de educadores reais,
E quando eu falo educador, não porque a gente não seja, mas estou falando assim, quem é o educador que está agora, nesse momento sócio-histórico, na escola de ensino médio do Brasil? Quem é ele? Então vamos trazê-lo para ele nos contar também, né, e nos explicar e nos ensinar a fazer também, como é que ele está fazendo lá, né? E aí eu queria já emendar e trazer alguns dos desafios que a gente está buscando também enfrentar junto aos educadores das escolas parceiras do curso de aprendizagem criativa. A gente identificou um grande desafio que é, no contexto de pandemia, com os educadores em suas casas, como é que a gente constrói a colaboração, que é um dos elementos-chave das metodologias ativas. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, a gente vem refletindo, né, na equipe de coordenação e entre os professores do curso, sobre um elemento muito importante e muito sensível, que é o cansaço dos professores. Então, esse é um problema real, concreto, que quem é professor no Brasil sabe muito bem do que se trata. Diante desses dois problemas, né, a importância de construir situações de colaboração entre os educadores, ao mesmo tempo de lidar com o cansaço dos professores, a gente, em uma das disciplinas do curso, disciplina Aprendizagem Baseada em Projetos, a gente decidiu organizar a relação tempo-espaço e as atividades, né, pensando na forma de participação dos professores de um modo diferenciado. Primeiro, a gente entendeu que era importante estabelecer 3 partes numa aula. O momento inicial é o momento de toda a turma. Os 44 alunos da turma estão ali dialogando sobre aspectos conceituais em jogo relacionados a essa metodologia ativa, aprendizagem baseada em projetos. Na segunda parte da aula, a gente tem 1 hora em que cada escola se reúne para identificar, configurar e construir um problema, uma situação-problema. Então, a gente quer que cada escola busque olhar para o seu contexto e configurar esses problemas. Então, aprender a identificar e configurar problemas na realidade, conectados na realidade, problemas relevantes. E a terceira parte da aula, então, é um momento individual. É a hora que o professor vai, então, estudar referências. Então, a gente traz materiais para que eles possam estudar. Então, a gente começa a aula no grupão, passa para uma segunda etapa no grupinho e, por fim, a gente fecha a aula no estudo individual. Esse estudo individual pode acontecer durante a aula, na etapa final da aula, mas o professor pode também, se ele entender que é o melhor para ele, decidir fazer num outro momento durante a semana. Pode parecer que fica solto, mas na verdade não, porque a gente, inclusive, organiza um espaço em que eles postam os registros que eles fizeram ao longo da semana, a partir da análise do estudo daquele material. Esses registros são lidos e comentados pelos pares. Então, a leitura que a Renata fez de um texto, ela registra no Padlet, um outro professor, na escola ou de outra escola, vai ler o comentário da Renata e trazer um olhar, né, acrescentar algo, aprimorar aquilo que a Renata já compartilhou ao longo da semana, de forma que na semana seguinte a gente lança, então, um novo desafio de estudo individual. Então, eu entendo que a gente conseguiu ali construir, e a devolutiva dos professores é bastante positiva, porque a gente consegue garantir, né, aprendizagem, ao mesmo tempo respeitar os tempos e as necessidades dos professores e promover bastante colaboração entre eles. Muito e aí, legal. Thaílse, como é que vocês estão pensando? Quais são os desafios da residência? A escola Mirtz Rosa de Itacoatiara, quando o coletivo da Mirtz Rosa realizou a escuta junto à comunidade escolar para planejarem juntos essa formação continuada entre pares, surgiram muitos interesses. Então, assim, tinha educador que queria trabalhar a integração curricular, porque estão implementando o novo ensino médio, outros educadores muito interessados em projetos de vida, outros interessados em metodologias ativas, e aí elas chegaram na mentoria falando assim, como que nós vamos abraçar todas essas demandas, todos esses desejos da nossa comunidade escolar. Ali na residência, a gente chegou numa solução muito interessante de tempos e espaços
que é a metodologia ativa rotação por estações de aprendizagem, que é tão possível de implementar na escola física, presencial, quanto na aula online. Elas fizeram várias salas, porque a formação já está sendo presencial na escola. Cada sala se transformou numa estação de aprendizagem. E aí as formações acontecem aos sábados de manhã, os educadores têm ali um circuito de aprendizagem desses interesses em cada sala e no final tem uma sala de sistematização por Padlet também, em que os educadores sistematizam as aprendizagens de todas as estações daquela manhã. Então, achei muito interessante como que a metodologia rotação por estações de aprendizagem solucionou um desafio de escuta. E aí eu queria trazer então para a gente, na reta final da nossa conversa, né, um pouco uma questão que eu acho que mobiliza a todos nós que trabalhamos com educação. A gente sabe que um dos propósitos centrais de uma escola, de acordo com a BNCC, é promover o desenvolvimento integral de todos os estudantes. E quando a gente pensa na formação de professores, por homologia, a gente também se interessa, a gente também se dedica e, junto com os professores, a promover uma formação que, de fato, crie condições para que esses educadores possam se desenvolver também integralmente. Como é que, ao vivenciar as metodologias ativas, eles têm mais condições ou melhores condições para se desenvolver nessas várias dimensões? Quem começa? Eu posso começar. Quando a gente fala em desenvolvimento integral, ele envolve esse cuidado com as múltiplas dimensões dos sujeitos. O trabalho por competências, né, ele é em si uma forma de promover o desenvolvimento integral. No caso do programa Nosso Ensino Médio, existe uma atenção direta com o desenvolvimento de competências dos educadores. Os educadores estão sendo convidados, né, a trabalhar por competências com seus jovens estudantes. E aí, eu queria falar assim, que no programa Nosso Ensino Médio, uma questão que eu acho que é fundamental e que se vincula muito ao desenvolvimento integral do educador, é a atenção que é dada ao projeto de vida do educador na arquitetura formativa do programa Nosso Ensino Médio. Então, a arquitetura formativa do programa Nosso Ensino Médio, ela tem uma relação de homologia com a própria arquitetura curricular, né, do ensino médio. Então, ou seja, nós temos uma parte, um momento ali daquela arquitetura que é formação geral básica, temos uma parte flexível, né, dessa arquitetura formativa, mas há um componente transversal, integrador, né, que é o componente projeto de vida do educador. Porque é muito difícil você falar com o professor aqui, olha, você tem, né, como educador, corresponsabilidade no apoio ao jovem na construção dos seus projetos de vida. Quem apoia o professor é entender o que é um projeto de vida, né? A compreender as escolhas que ele realiza, sinérgicas aos seus propósitos, né? Ao planejamento e orquestração das suas ações em direção a esses propósitos, né? Quem que cuida desse entendimento do educador? É muito coerente a gente dar uma atenção muito especial aos projetos de vida do educador. Mas eu acho que no programa Nosso Ensino Médio, o trabalho sobre competências está diretamente, né, articulado ao trabalho com projetos de vida. E aí eu queria só comentar, né, que quando a gente está dizendo de projeto de vida nesse contexto, ressaltando o que você trouxe, Renata, a gente está dizendo de um trabalho que vai além da dimensão profissional, né? Mas que traz, por exemplo, a dimensão pessoal, ou seja, a identidade desse educador, né? Quem sou eu, o que me importa, o que me move, o que me interessa, meus gostos, né? Meu contexto, que dialoga com a dimensão social desse profissional, né? Ou seja, quais as interações que eu estabeleço no dia a dia, que contexto, né? De que contexto eu faço parte, que transformações eu promovo nesse contexto e, sem dúvida nenhuma, a dimensão profissional, né? E isso, todas essas dimensões, né, colocadas por vocês,
mostram o quão complexo é trabalhar com projetos, por isso é no plural, projetos de vida. Eu acho que trabalhar com projetos de vida é possibilitar o levantamento de questões que muitas vezes não vão ter respostas imediatas, mas possibilitar ampliações de visões de mundo que essas perguntas se tornem mais interessantes para o educador e trabalhar com a autoestima do educador. E aí a gente volta onde? Na comunidade de aprendizagem, na comunidade criativa. O meu projeto de vida, ele é conhecido, respeitado pelo meu colega, né? Eu sou valorizado pelo que eu penso, pelo que eu quero. Por isso que eu acho que realmente a formação integral colocada no âmbito da competência é muito mais instigante do que no âmbito do conteúdo. O conteúdo não vai dar conta disso só, né? As metodologias ativas, por um lado, elas trazem centralidade para aquela pessoa que está em formação, né? Ao mesmo tempo, ela se constrói a partir da resolução de problemas de forma colaborativa. Então, tem ali os problemas do contexto, os sujeitos e a colaboração entre esses sujeitos, as interações que eles estabelecem para solucionar esses problemas, né? Nesse processo, acontece uma dupla transformação. Uma transformação que é, primeiro, interna, né? Então, tudo aquilo que eu vou viver vai me transformando. Os conhecimentos que eu aprendo, as situações que eu vou vivenciar, os dilemas que a gente enfrenta juntos. Então, tudo aquilo que a gente vai vivendo de simples e de complexo num processo de metodologia ativa me transforma. Mas também, na relação com os outros, a gente estabelece a possibilidade de transformar o meio, de transformar a cada um que participa desse contexto e ao próprio contexto, né? Então, a gente tem percebido, né, que toda vez que a gente constrói formações estruturadas por meio das metodologias ativas, a gente possibilita a construção dessa dupla transformação, uma interna e uma externa. Uma que é do indivíduo e outra que é, né, do contexto e das pessoas que estão ali vivendo esse contexto. Bom, que conversa fascinante que nós tivemos, né? É sempre muito bom falar de temas que nos mobilizam, ao mesmo tempo de programas aos quais a gente acredita tanto. Queria agradecer, Renata, Thailze, por essa nossa conversa tão potente. Eu que agradeço, adorei a conversa, adorei relembrar os picos, né, dessa rede, né, os destaques aí desse nosso movimentado ano. Eu agradeço muito, Paulo, Renata, pela oportunidade dessa partilha de pensar, elaborar, ressignificar a rede educativa do Iungo, que toda a equipe Iungo vem construindo colaborativamente nesse rico movimento.